Você já sonhou em sair no quintal e colher cachos de uvas doces e quentinhas de sol direto do pé? Não existe nada igual, pode confiar. O sabor de uma uva fresquinha cultivada em casa é completamente diferente de qualquer coisa que você encontra no supermercado. Hoje, eu vou te guiar por tudo o que você precisa saber para cultivar suas próprias uvas do início ao fim, desde a escolha das variedades certas para o seu clima até a colheita de cestos cheios de fruta. E fica comigo até o final, porque eu vou compartilhar meu jeito favorito de transformar essas uvas frescas em algo que você pode aproveitar o ano inteiro. Vamos lá! As uvas são uma das frutas mais gratificantes que você pode cultivar no seu jardim. Elas são lindas no pé, incrivelmente produtivas quando já estão estabelecidas. E a verdade é que são bem mais fáceis de cultivar do que a maioria das pessoas imagina. Quando você entende alguns conceitos-chave e escolhe as variedades certas para a sua região, vai estar colhendo suas próprias uvas em poucos anos. Então, vamos começar entendendo os diferentes tipos de uvas e quais podem ser os melhores para você. Quando o assunto é cultivar uvas, existem 4 tipos principais que você precisa conhecer: uvas americanas, uvas europeias, híbridas das duas e uvas muscadíneas. Cada uma tem seus pontos fortes e condições ideais de cultivo. Entender essas diferenças vai te ajudar a fazer a melhor escolha para a sua situação. As uvas americanas são nativas da América do Norte e são algumas das mais fáceis de cultivar para jardineiros caseiros. A Concord é provavelmente a uva americana mais famosa, e com razão. Essas uvas têm o que chamam de casca deslizante. A polpa solta facilmente da casca quando você morde. As uvas americanas são fantásticas para comer in natura, fazer suco, geleias e até vinho. A grande vantagem é que as uvas americanas são mais resistentes ao frio do que as variedades europeias e tendem a ser muito mais resistentes às doenças comuns da videira. Se você mora em regiões de clima temperado a subtropical, as uvas americanas provavelmente serão sua melhor aposta para ter sucesso sem complicação. As uvas europeias são aquelas que você normalmente vê no supermercado. A Thompson sem semente, a Flame, aquelas lindas uvas de mesa e a maioria das uvas para vinho entram nessa categoria. As uvas europeias podem produzir frutas absolutamente deslumbrantes. Mas olha só, elas são mais suscetíveis a doenças fúngicas, precisam de um período de crescimento mais longo e são menos resistentes ao frio. Se você mora em um clima quente e seco, as uvas europeias podem se dar maravilhosamente bem, mas para quem está em regiões mais úmidas, elas podem ser um verdadeiro desafio. Aí entram as uvas híbridas, que são cruzamentos entre variedades americanas e europeias. Esses híbridos te dão o melhor dos dois mundos. Você ganha resistência a doenças e tolerância ao frio do lado americano, combinadas com algumas das qualidades de sabor das uvas europeias. Variedades como Marquette e Neptune se encaixam nessa categoria e podem ser excelentes escolhas para jardineiros que querem algo um pouco diferente. Por fim, se você mora em um clima realmente quente e úmido, as uvas muscadíneas podem ser sua melhor opção e, sinceramente, são uma ótima escolha. As muscadíneas são nativas do sudeste dos Estados Unidos e prosperam no calor e na umidade que destruiriam outros tipos de uva. Elas precisam de menos horas de frio do que qualquer outra uva, o que as torna perfeitas para climas tropicais e subtropicais quentes. No Brasil, dependendo da sua região, esse tipo pode se adaptar muito bem. Agora que você entendeu os diferentes tipos, vamos falar sobre como escolher as variedades específicas que vão funcionar melhor no seu jardim. Essa é, sinceramente, a decisão mais importante que você vai tomar quando o assunto é cultivar uvas com sucesso. A escolha certa da variedade pode significar a diferença entre lutar por anos com colheitas decepcionantes e ter mais uvas do que você sabe o que fazer. A primeira coisa que você precisa considerar é o clima da sua região. No Brasil, não usamos o sistema de zonas do USDA, mas o raciocínio é o mesmo. Uvas americanas e híbridas se adaptam bem a climas temperados e subtropicais. Uvas europeias preferem climas mais quentes e secos, e as muscadíneas se dão melhor em climas quentes e úmidos. Conhecer o seu clima é o ponto de partida, mas não é o quadro completo. Você também precisa pensar na pressão de doenças na sua região. Se você mora em um lugar úmido, doenças fúngicas como podridão negra, míldio e oídio vão ser ameaças constantes.
É aqui que a escolha da variedade se torna absolutamente essencial. As uvas Concord, por exemplo, têm excelente resistência à podridão negra. A fruta se torna resistente à infecção apenas algumas semanas após a floração. Compare isso com muitas variedades europeias que continuam suscetíveis por muito mais tempo na temporada, e você percebe por que escolher variedades resistentes a doenças faz uma diferença enorme. Meu conselho, se você está começando, é ir com variedades comprovadas e resistentes a doenças. Concord e Niagara são escolhas americanas fantásticas. Para opções sem semente, procure por Kennedese ou Reliance, que são tolerantes ao frio e razoavelmente resistentes a doenças. Quando tiver alguma experiência, aí sim você pode experimentar variedades mais desafiadoras. Considere também para que você quer usar suas uvas. Se quer comer in natura, procure variedades descritas como tendo excelente qualidade de mesa. Se sonha em fazer seu próprio suco de uva ou geleia, a Concord é imbatível. Para vinho, você vai querer pesquisar variedades adequadas ao seu clima específico e ao estilo de vinho que deseja fazer. Com a variedade escolhida, o próximo passo é decidir onde plantar e preparar o local. As uvas têm alguns requisitos específicos quando se trata do local de cultivo, e dedicar tempo para acertar isso vai valer a pena por décadas. Primeiro e mais importante, uvas precisam de sol pleno. Estamos falando de pelo menos 8 horas de luz solar direta por dia. Quanto mais, melhor. A exposição ao sol é fundamental não só para a produção de frutas, mas também para manter as videiras secas e reduzir a pressão de doenças. Um local voltado para o norte é ideal na maior parte do Brasil, já que estamos no hemisfério sul. A circulação de ar também importa. Você quer um local onde o ar circule livremente ao redor das videiras. Evite áreas baixas onde o ar frio se acumula e a umidade persiste. Plantar em uma encosta suave é perfeito, porque permite que o ar frio escoe e mantenha a ventilação pela copa. Agora, vamos falar de solo. As uvas são bastante adaptáveis, mas têm suas preferências. Elas gostam de solo bem drenado com pH entre 5 e 6,5. Argila pesada que fica encharcada vai causar problemas. Se esse é o caso do seu solo, considere plantar em um monte elevado ou adicionar bastante matéria orgânica para melhorar a drenagem. Eu recomendo fazer uma análise de solo antes de plantar. Laboratórios de análise de solo ou serviços de extensão rural podem fazer isso por um custo acessível. Se o pH estiver muito alto, você pode baixá-lo com enxofre ao longo do tempo. Se estiver muito baixo, pode adicionar calcário. O importante é saber com o que você está trabalhando para poder fazer os ajustes. Uma das coisas mais inteligentes que você pode fazer é preparar o local de plantio uma temporada inteira antes de realmente plantar suas uvas. Se você sabe que quer plantar na primavera, comece a preparar o terreno no outono anterior. Adicione composto ou esterco curtido para aumentar a matéria orgânica, remova ervas daninhas ou grama e deixe tudo assentar durante o inverno. Suas uvas vão agradecer. Quando chegar a hora de efetivamente plantar suas uvas, o momento importa. A melhor época para plantar é no início da primavera. No Brasil, isso corresponde a agosto ou setembro na maioria das regiões, quando o solo já está trabalhável, mas antes de as gemas das videiras começarem a inchar. No Brasil, dependendo da região, isso pode variar entre julho e setembro. Eu recomendo muito comprar mudas de 1 ano, dormentes e de raiz nua, de um viveiro confiável. Mudas de raiz nua se estabelecem rapidamente e são muito mais acessíveis do que mudas em vasos. Quando suas mudas chegarem, a primeira coisa a fazer é mergulhar as raízes em água por cerca de 1 a 2 horas. Essas raízes ficaram fora da terra durante o transporte, possivelmente por vários dias, e precisam reidratar antes do plantio. Cave o buraco de plantio com cerca de 30 centímetros de profundidade e 30 centímetros de largura, espaço suficiente para espalhar as raízes confortavelmente. Se estiver plantando várias mudas, espace as uvas americanas e híbridas em cerca de 2,5 metros entre elas. Uvas europeias podem ficar um pouco mais próximas, de 1,8 a 2,5 metros. As muscadinhas precisam de mais espaço, cerca de 6 metros entre plantas. Coloque a muda no buraco de modo que o ponto de enxertia, se houver, fique cerca de 5 centímetros acima do nível do solo. Espalhe as raízes uniformemente
e preencha com a terra nativa misturada com um pouco de composto. Firme o solo suavemente conforme vai preenchendo para eliminar bolsas de ar. Depois, regue abundantemente. Agora vem a parte que parece meio louca, mas é absolutamente essencial. Depois de plantar sua nova videira e as gemas começarem a inchar, você precisa podá-la com força. Corte tudo, deixando apenas as duas gemas mais fortes. Eu sei que parece errado cortar uma muda que você acabou de plantar, mas acredita em mim. Nesse primeiro ano, sua videira precisa concentrar toda a energia em construir um sistema radicular forte e não em produzir um monte de folhagem. Uma videira com raízes robustas vai ser mais produtiva e saudável por muitos anos do que uma que cresceu descontrolada desde o início. Se você está gostando desse vídeo até agora, aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos continuar. Com as uvas plantadas, você precisa pensar em como vai dar suporte e conduzir as videiras. As uvas são trepadeiras e precisam de algo para crescer. Uma espaldeira ou sistema de suporte adequado não é opcional. É essencial para videiras saudáveis e boa produção de frutas. Existem várias formas de fazer espaldeiras para uvas, mas para jardineiros caseiros, eu recomendo manter a simplicidade. Uma espaldeira básica de 2 fios funciona lindamente para a maioria das situações. Para construir uma, fince postes resistentes a cada 4,5 a 6 metros de distância. Podem ser mourões de madeira, postes de metal ou até postes de cerca reforçados. Os postes devem ser enterrados pelo menos 60 centímetros para ter estabilidade. Passe o primeiro fio a cerca de 90 centímetros do chão. Esse é o fio de suporte principal, onde o tronco da sua videira será conduzido. Adicione um segundo fio a cerca de 1,5 a 1,8 metro de altura. Esse fio superior é onde os ramos frutíferos serão conduzidos. Você também pode cultivar uvas em uma cerca existente, um caramanchão ou um pergolado. Só tenha em mente que, onde quer que as cultive, você precisa conseguir acessar as videiras para poda e colheita. Cultivar uvas no alto de um pergolado fica lindo e tem algo mágico em levantar a mão para pegar cachos maduros, mas pode dificultar a manutenção. Durante a primeira temporada de crescimento, seu trabalho é conduzir um broto forte direto para cima, em direção ao primeiro fio. Esse vai se tornar o tronco permanente da sua videira. Remova quaisquer outros brotos que tentem crescer, para que toda a energia vá para esse líder principal. Você pode amarrá-lo frouxamente a uma estaca ou barbante para mantê-lo crescendo reto. Agora, vamos falar sobre poda, que eu sei que deixa muita gente nervosa, mas olha só, as uvas são incrivelmente tolerantes quando o assunto é poda. Mesmo que você cometa erros, a videira geralmente se recupera sem problemas. Então, não deixe o medo da poda te impedir de cultivar uvas. O motivo pelo qual a poda é tão importante é que as uvas só produzem frutos em madeira de 1 ano. Isso significa que os ramos que cresceram no último verão vão produzir as uvas deste ano. Madeira velha não frutifica. Então, todo ano você precisa manejar a videira para estimular crescimento novo, mantendo a planta dentro dos limites e produtiva. Existem 2 métodos principais de poda para uvas: poda de vara e poda de esporão. Qual usar depende da sua variedade de uva. Algumas variedades são mais frutíferas na base dos ramos e se dão bem com poda de esporão. Outras produzem melhor a partir de gemas mais afastadas no ramo e precisam de poda de vara. Quando comprar suas mudas, as informações do viveiro devem indicar qual método é recomendado para cada variedade. A boa notícia é que você não precisa se preocupar com poda séria até o segundo inverno após o plantio. No primeiro ano, você está focado apenas em estabelecer aquele tronco forte. O segundo inverno é quando você começará a moldar a estrutura permanente da sua videira. Para a maioria dos jardineiros caseiros usando uma espaldeira simples, a poda de vara é direta e eficaz. No final do inverno, enquanto a videira ainda está dormente, geralmente junho ou julho no Brasil, você vai selecionar 2 a 4 dos ramos mais fortes e saudáveis que cresceram na temporada anterior. Eles devem ter a espessura de um lápis e gemas bonitas e inchadas. Conduza esses ramos ao longo dos fios da espaldeira, um para cada direção, e corte-os deixando cerca de 8 a 12 gemas cada. Todo o resto é podado. Parece drástico, mas lembre-se, esses ramos selecionados vão brotar com vigor na primavera, e esse crescimento novo é o que vai carregar suas frutas.
A poda de verão também é importante, embora menos severa. Durante a temporada de crescimento, você quer manter a copa aberta para que a luz solar alcance as frutas e o ar circule livremente. Remova brotações crescendo reto para cima ou para baixo que não sejam necessárias. Corte os brotos ladrões que surgirem na base do tronco. Se a copa ficar muito densa, remova algumas folhas ao redor dos cachos de frutas para melhorar a ventilação. Essa manutenção de verão ajuda muito na prevenção de problemas fúngicos. Com suas uvas plantadas, conduzidas na espaldeira e podadas, o cuidado contínuo é bem tranquilo. As uvas não são exigentes com adubação e não precisam de atenção constante, mas existem algumas coisas que vão mantê-las felizes e produtivas ano após ano. A rega é mais importante durante os 2 primeiros anos, enquanto as videiras estão se estabelecendo. Videiras jovens precisam de cerca de 2,5 centímetros de água por semana. Se a chuva não está dando conta, você vai precisar complementar com irrigação. Uma mangueira porosa ou irrigação por gotejamento funciona muito bem porque mantém a folhagem seca, o que ajuda a prevenir doenças. Quando as videiras estiverem estabelecidas, elas são bastante tolerantes à seca. Videiras maduras têm raízes profundas que conseguem encontrar água sozinhas. Na verdade, água demais pode ser um problema, levando a crescimento excessivo de folhagem e sabor diluído das frutas. Quando se trata de adubar, menos é mais com uvas. Nitrogênio demais vai te dar videiras grandes e bonitas com pouquíssima fruta. Eu aplico um adubo equilibrado ou uma camada de composto ao redor das videiras no início da primavera, quando as gemas estão começando a inchar, e geralmente é só isso que elas precisam. Se suas videiras estão crescendo vigorosamente e produzindo bem, talvez nem precise adubar. Deixe a planta te dizer o que precisa. Cobertura morta ao redor das videiras ajuda a reter umidade e suprimir ervas daninhas. Eu uso cerca de 7,5 a 10 centímetros de lascas de madeira ou palha, mantendo alguns centímetros de distância do tronco para evitar acúmulo de umidade contra a casca. Isso também adiciona matéria orgânica ao solo conforme se decompõe ao longo do tempo. Uma coisa que eu recomendo muito é cobrir os cachos em desenvolvimento com uma tela de proteção contra insetos assim que as frutas começarem a mudar de cor. Esse passo simples faz uma diferença enorme na proteção da sua colheita contra pássaros, abelhas, vespas e outros bichinhos que querem aproveitar suas uvas tanto quanto você. Você encontra tela de proteção na maioria das casas agropecuárias ou de jardinagem. Basta colocar sobre os cachos e prender de leve. Ela deixa a luz e o ar passarem enquanto mantém as pragas de fora. Agora vamos falar sobre alguns problemas comuns que você pode encontrar e como lidar com eles. Mesmo com a melhor seleção de variedades e cuidados, problemas podem surgir, e saber como resolvê-los vai salvar sua colheita. A podridão negra é provavelmente a doença mais comum da videira em climas úmidos. Você vai notar primeiro pequenas manchas marrons nas folhas, e depois as frutas vão desenvolver manchas claras que eventualmente transformam a uva inteira em uma bolinha preta murcha. O fungo sobrevive o inverno nessas frutas mumificadas, então a limpeza é fundamental. Remova qualquer fruta infectada e restos caídos ao redor das videiras. Para prevenção, garanta que suas videiras tenham boa circulação de ar e considere usar um fungicida à base de cobre no início da temporada se a podridão negra já foi um problema no seu jardim. Escolher variedades resistentes como a Concord é, sinceramente, a melhor defesa. O oídio aparece como uma camada branca e empoeirada nas folhas e frutas. Tende a ser pior quando os dias são quentes e as noites frescas com alta umidade. Boa circulação de ar ajuda tremendamente. Se pegar cedo, você pode tratar com óleo de NEM ou um fungicida à base de enxofre. Folhas severamente afetadas devem ser removidas e descartadas longe do jardim. O míldio é outra doença fúngica que causa manchas amarelas na parte de cima das folhas e um crescimento acinzentado e felpudo por baixo. Se espalha rapidamente em condições úmidas. Novamente, circulação de ar e manter a copa aberta são suas melhores medidas preventivas. Fungicidas à base de cobre podem ajudar se aplicados antes da infecção se estabelecer. Besouros e outros insetos mastigadores podem ser um verdadeiro incômodo nas videiras, esqueletizando as folhas quase da noite para o dia. Catá-los manualmente e jogar num balde com água e sabão funciona bem se você tem poucas videiras. Para plantios maiores,
pode ser necessário usar mantas de proteção ou um inseticida orgânico à base de espinosade. Pássaros e vespas vão ser seus maiores competidores pelas uvas maduras. Aquela tela de proteção que mencionei antes é realmente a melhor solução. Alguns jardineiros também têm sucesso com fitas refletivas ou corujas falsas, mas, pela minha experiência, a tela é a única coisa que funciona de forma confiável. Se você notar folhas enroladas ou com crescimentos salientes e irregulares, provavelmente está lidando com galhas foliares causadas por pequenos insetos. Embora pareçam alarmantes, raramente causam dano sério a videiras estabelecidas. Você pode simplesmente remover as folhas afetadas se incomodar. A boa notícia é que se você escolheu variedades resistentes a doenças adequadas ao seu clima e pratica boa higiene e poda, deve conseguir evitar a maioria desses problemas. Prevenção é mesmo o melhor remédio quando se trata de cultivar uvas. Agora, o momento que você estava esperando, a colheita das uvas. Depois de todo esse trabalho, é aqui que tudo vale a pena. Dependendo da variedade, suas uvas estarão prontas para colher em algum momento entre fevereiro e abril, na maior parte do Brasil. Lembrando que estamos no hemisfério sul. Olha só uma coisa importante. As uvas não continuam amadurecendo depois que você colhe. Diferente de tomates ou bananas, uma vez que a uva sai do pé, ela não vai ficar mais doce. Então, você quer ter certeza de que estão totalmente maduras antes de colher. A cor nem sempre é um indicador confiável de maturidade. Muitas uvas, incluindo a Concord, vão mudar para a cor final uma semana ou duas antes de realmente estarem prontas para comer. A melhor forma de saber é provar. Quando as uvas estão maduras, elas são doces e saborosas, sem acidez verde. As sementes, se tiver, terão mudado de verde para marrom. As uvas devem soltar facilmente do cacho. Outra pista é o aroma. Uvas maduras, especialmente variedades como a Concord, têm uma fragrância forte e doce. Quando eu entro no jardim no final do verão, consigo sentir o cheiro das minhas uvas. Concord a 6 metros de distância. Esse aroma incrível de uva é sinal certeiro de que estão prontas. Colha de manhã, depois que o orvalho secar, para melhor qualidade. Use uma tesoura de poda afiada para cortar cachos inteiros da videira, em vez de puxar uvas individualmente. Manuseie com cuidado para evitar machucados. Uvas frescas duram de 1 a 2 semanas na geladeira, mas, sinceramente, elas são tão gostosas que você provavelmente vai comer muito antes disso. Agora, aqui está a dica bônus que eu prometi no começo. Quando você começar a ter boas colheitas, vai ter mais uvas do que consegue comer in natura. Meu jeito favorito de preservar aquele sabor incrível de uva caseira é fazer suco de uva. E é muito mais fácil do que você imagina. Como eu faço? Pegue suas uvas frescas, já sem os cabinhos, e coloque numa panela grande. Para cada litro de uvas, adicione cerca de 250 ml de água. Leve para ferver em fogo baixo e cozinhe por cerca de 10 a 15 minutos, amassando as uvas conforme amolecem. Depois, coe tudo com um pano limpo ou peneira fina em outro recipiente. Não pressione com muita força, senão o suco fica turvo. Adicione açúcar a gosto, geralmente cerca de meia xícara por litro de suco, dependendo de quão doces suas uvas já são. Aqueça o suco adoçado apenas até o açúcar dissolver. Depois despeje em garrafas ou potes esterilizados. Você pode refrigerar por algumas semanas ou processar em banho-maria para armazenamento de longo prazo. O sabor é absolutamente incrível, nada parecido com suco comprado no mercado. Depois que você prova suco de uva, Concord feito em casa, não volta mais atrás. Então, é isso. Tudo o que você precisa saber para cultivar uvas deliciosas no seu próprio quintal, desde escolher as variedades certas para o seu clima, até plantar, podar e, finalmente, colher cestos cheios de frutas doces. Agora você tem todo o conhecimento para começar. Se achou útil, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua experiência cultivando uvas, deixa nos comentários. Eu adoraria saber. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.